A família Herzog comemorou no dia 15 de março um feito histórico. Através da Comissão Nacional da Verdade, recebeu do Estado brasileiro o atestado de óbito de Vladimir Herzog, retificando e indicando as verdadeiras causas de sua morte: tortura e violência. O Instituto de Geociência da USP estava lotado, todos atentos ao resultado da atuação da Comissão da Verdade para o esclarecimento de mortes, torturas e desaparecimentos ocorridos no período da ditadura militar entre 1964 até 1985. Eu acho que é um ato importante. O Brasil precisa recuperar o passado, o Brasil precisa jogar luz sobre certas circunstâncias de acontecidos durante a ditadura militar. E eu acho que esse ato é um ato importante de reconhecimento de eventos muito tristes, muito tenebrosos que aconteceram. É um ato que faz relembra toda uma década de 70 principalmente, na qual nós temos muitas coisas, lembranças muito tristes desse período da ditadura militar que nós tínhamos no país. Mas ao mesmo tempo também faz com que a gente relembre que foi isso que juntou muita força, muita gente disposta a enfrentar aquele regime que lá existia e reconquistar a democracia. O jornalista Vladimir Herzog, 38 anos, casado, pai de 2 filhos, foi encontrado morto, supostamente enforcado, nas dependências do 2º Exército em São Paulo, em 25 de outubro de 1975. No dia seguinte à morte, o comando do DOI-CODE divulgou nota oficial informando que Herzog havia cometido suicídio na cela em que estava preso. A versão oficial da morte não foi aceita pelos movimentos sociais de resistência à ditadura militar. Uma semana após a sua morte, cerca de 8.000 brasileiros participaram de uma missa ecumênica organizada por Dom Paulo Evaristo Ares, pelo reverendo James Rindt e pelo rabino Henry Sobel. A entrega do documento à família Herzog foi feita pela advogada Rosa Maria Cardoso, integrante da Comissão Nacional da Verdade. De acordo com Ivo Herzog, filho da vítima, o atestado tem dupla importância. Significa enterrar um documento mentiroso que humilhava a família, tendo que aceitar uma farsa para a morte do seu pai e por abrir precedentes para outras famílias fazerem o mesmo. Bom, é muito importante, é um momento de muita alegria, onde a gente restabelece a verdade. Eu acho que é uma coisa também muito importante sobre a questão da memória, né? De a gente trabalhar a questão da memória para que coisas como a que aconteceram com meu pai e tantos outros não se repitam. A gente pode fazer um paralelo, claro que guardadas as devidas proporções, com a questão do Holocausto. Por coincidência, meu pai era judeu, mas o fundamental é que ele também foi exterminado por um Estado autoritário intolerante. E a gente não pode permitir que isso se repita. E a maneira de fazer isso é garantir os registros, trazer a verdade, torná-la pública e trabalhar a questão da memória, principalmente com jovens. É um momento histórico em que finalmente a sociedade brasileira se reencontra com a verdade, com o que efetivamente aconteceu durante aquele momento tão nefasto da história do país, que foi o assassinato de um integrante da nossa comunidade judaica, um integrante da sociedade brasileira e uma pessoa que lutou pela democracia no país. Eu acho fundamental que nós da comunidade judaica estejamos aqui apoiando a família, apoiando a recuperação da história e a restauração da verdade. Ninguém melhor do que nós, talvez, para saber que para que a história não se repita é preciso lembrar. É um ato extremamente importante, eu diria quase que emocionante, inclusive, fazer parte desse momento e relembrar a história e com isso recuperar, né, a verdade é algo extremamente relevante. Coloca a comunidade judaica também num papel aqui de respeito à verdade e respeito, acima de tudo, aos direitos humanos. Na mesma ocasião, em sessão da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, foi oficializado o pedido de desculpas do Estado brasileiro à família do estudante Alexandre Vanucci, morto no dia 17 de março de 1973, aos 22 anos, também nas dependências do 2º Exército em São Paulo.
Alexandre Vanucchi é declarado anistiado político brasileiro e por esse ato o Estado pede desculpas oficiais à sua família, reconhece o seu legítimo direito de resistência contra a opressão, reconhece esses erros para que eles não se repitam mais e nós afirmemos para o futuro a nossa democracia e as liberdades públicas. A ditadura cometeu muitos crimes e que até hoje não foram reparados. Então, resgatar a memória também é um processo importante para que a gente conheça bem e se aproprie desse debate. Mas além de simplesmente resgatar a memória, a gente tem que saber conscientemente o que isso reflete nos dias atuais. Então, para a juventude, hoje tem muitos reflexos que ainda ficaram da ditadura. Seja problemas na transição democrática, por exemplo, dentro da universidade.